Amém. Vamos continuar nossos estudos aqui no Evangelho de João, no capítulo 16. Começando no verso 16. Jesus diz assim: um pouco e já não me vereis, mais um pouco e me vereis. Então alguns dos seus discípulos perguntaram uns aos outros: o que significa isto que ele nos diz? Um pouco e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis, e porque eu vou para o Pai. E perguntavam: que quer dizer um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que queria interrogá-lo e disse-lhes: perguntai entre vós acerca disto que eu disse, um pouco e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores, porque a sua hora chegou. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra do sofrimento diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Assim também vós agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja plena. Amém. Só até aqui por enquanto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós estamos lendo a Tua Santa Palavra, e precisamos que o Teu Santo Espírito venha abrir o nosso entendimento e nos ensinar, como os Teus servos, discípulos naquela época, não podiam entender as coisas que Tu dizias. Nós hoje nos encontramos na mesma situação, Senhor. Nós não conseguimos entender todas as coisas escritas na Tua Santa Palavra. E precisamos que o Teu Espírito nos ajude. Precisamos que o Teu Espírito nos ensine. Precisamos que o Teu Espírito nos guie em toda a Tua verdade. Nós estamos aqui diante do Senhor pedindo: fala conosco, nos ensine as Sagradas Escrituras, para que possamos Te glorificar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, neste verso 16, quando Jesus diz: um pouco e já não me vereis, mais um pouco e me vereis. Para nós hoje parece estar muito claro esse texto, não é? Mas será que está mesmo muito claro? Será que nós conseguimos entender aquilo que os discípulos não conseguiram entender, aquilo que era tão incompreensível para eles? Será que para nós é tão fácil de nós entendermos? Aí a gente pode dizer: mas a gente já conhece a história toda, então para nós fica mais fácil entender. Talvez não. Quando Jesus diz aqui: um pouco e não mais me vereis, sobre o que ele estava dizendo? Imediatamente a gente vai responder: sobre a morte dele. Será que era isso mesmo? Ou será que ele estava se referindo à sua ida para o Pai? Daqui a pouco ele diz: mais um pouco e me vereis. O que ele estava dizendo aqui? Eu vou morrer, depois de 3 dias eu vou ressuscitar e vocês vão me ver de novo. Será que é sobre isso que ele estava dizendo? Ou será que ele estava dizendo: eu vou morrer, eu vou subir ao Pai e vou enviar o Espírito Santo,
e através do Espírito Santo vocês vão me ver. Ou será que ele estava dizendo: eu vou morrer, vou ressuscitar, vou subir ao Pai, vou preparar lugar para vocês, depois eu vou voltar para buscar vocês, para que vocês estejam comigo por toda a eternidade? E aí, o que Jesus realmente estava dizendo aqui? Há aqueles que falam: não, ele estava dizendo sobre sua morte e ressurreição, ponto final. Outros afirmam categoricamente: não, ele estava falando sobre sua morte e ressurreição, subir aos céus e enviou o Espírito. E agora nós vemos Jesus na obra do Espírito Santo em nossas vidas. E outros afirmam que não, Jesus realmente estava dizendo que nós o veremos quando ele voltar. Porque lá na primeira carta de João, diz que quando nós o vermos, nós seremos semelhantes a ele. Então a obra será concluída naquele dia, quando nós realmente o vermos. Jesus estava falando só com os discípulos, ou estava falando com toda a sua igreja que haveria de vir e crer nele? Então, queridos, isso nos traz uma grande lição, que a gente não pode simplesmente tirar conclusões a respeito de um texto que parece muito lógico para nós. Sabe, a Bíblia nunca vai ser entendida através do raciocínio humano. A palavra de Deus não pode ser compreendida pela mente natural. Nós sempre precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo. Nós sempre precisamos depender de Deus. Jamais podemos pegar um texto, por mais lógico que possa estar parecendo, chegarmos à conclusão por nós mesmos. Nós precisamos do Espírito Santo. Ah, mas eu já estudei isso aqui, já ouvi muitas pregações, então é isso. Queridos, nós precisamos ser ensinados pelo Espírito Santo. Amém? Por mais que pareça que Jesus está dizendo aqui que eu vou morrer, depois de 3 dias vou ressuscitar, e então vocês vão me ver de novo. Amém? Então, quando a gente pensa aqui, nessa primeira parte, um pouco e não mais me vereis, isto parece que é muito imediato. Então, a gente pode chegar a essa conclusão que fala sobre a morte, mas a morte de Jesus não é um fato isolado. A gente, quando olha lá na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo faz um resumo do Evangelho, ele diz: se nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou pelos nossos pecados, então a gente vê que morte, ressurreição e ascensão é um fato único. É algo que não pode ser realmente separado, é um fato único. Mas isso fica muito lógico para nós que Jesus, quando diz aqui um pouco e não mais me vereis, ele está falando sobre essa questão que envolve sua morte, ressurreição e subida aos céus. Amém, queridos? O que nós vamos ficar realmente pensando aqui é no segundo um pouco, quando ele diz um pouco mais e me vereis. Aqui parece que o intervalo é um pouco maior do que o primeiro pouco. Esse segundo pouco parece ser um pouco mais longo, né? É interessante porque quando os discípulos vão fazer esse questionamento, a gente vai chegar lá depois, mas quando eles vão falar sobre esse questionamento, é interessante porque Jesus fala um pouco e não mais me vereis, mais um pouco e me vereis. Quando os discípulos estão conversando entre eles, tentando entender realmente o que Jesus estava dizendo, eles não pegam somente essas palavras de Jesus, mas eles vão pegar todo um contexto do que Jesus está ensinando para eles. Vamos lembrar que desde o capítulo 13, Jesus está com os discípulos no cenáculo.
Não são vários dias se passando aqui. Jesus está com eles no cenáculo. São as últimas palavras de Jesus com eles. Então, a coisa é muito abrangente. E os discípulos imediatamente, eles vão ligar aqui o que Jesus está dizendo no verso 10. Quando Jesus está falando que quando o Espírito vier, ele vai convencer da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Veja que lá no verso 17, ele diz assim: então alguns dos discípulos perguntaram uns aos outros: o que significa isto que ele nos diz? Um pouco e já não me vereis, e mais um pouco me vereis, e porque eu vou para o Pai. Veja que os discípulos, eles estão pensando em todas as palavras de Jesus, em todo o ensinamento de Jesus. Eles não estão pegando um versículo isolado aqui, que na época não era um versículo, mas eles não estão pegando uma frase isolada do texto, ou de todo o ensinamento de Jesus, o que nos ensina, o que nós já vimos aqui, insistindo que não se faz doutrina em cima de um único versículo, em cima de uma única frase das Escrituras. E os discípulos, eles estão confusos no entendimento deles, eles não estão conseguindo entender, porque eles estão olhando o todo da palavra de Jesus dentro do cenáculo. Então, se a gente começar a pegar todo esse contexto aqui de João, nós vamos encontrar lá no capítulo 14, no verso 3, que Jesus estava falando dele voltar. Veja lá, no capítulo 14, no verso 3, Jesus disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. No verso 18, ainda desse capítulo 14, ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E aí o contexto, ele vai começar a falar a respeito do Espírito Santo. Mas se a gente ir um pouquinho mais para trás, lá no capítulo 13, no verso 33, Jesus diz: filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde vou, não podereis ir. Amém, queridos? Então, quando a gente vai olhando todos os contextos aqui, e vamos mais uma vez lembrar, desde o capítulo 13, eles estão no cenáculo com Jesus, e Jesus está trazendo uma série de ensinamentos para eles. E eles estão olhando para tudo que Jesus está dizendo, e aí vem a confusão deles, o que realmente ele está dizendo. Quando a gente pensa que ele falou algo, é isso, daqui a pouco ele vem com outra palavra, espera aí, então é isso mesmo? E quando Jesus fala essas coisas, e agora, conforme Jesus mesmo vai dizer, eles estão abatidos, eles estão tristes. E nesse abatimento, nessa tristeza, vem uma série de perplexidades. Ele fala: peraí, mas ele disse isso, mas também ele disse isso, mas também ele disse isso. Então, esse conjunto todo, o que realmente quer dizer? Então, quando a gente olha para o contexto imediato aqui do capítulo 6, parece que Jesus está realmente falando a respeito da vinda do Espírito Santo. Porque ele começa lá no capítulo 14 falando a respeito do Espírito Santo. Ele fala que ele vai embora, ele vai voltar para o Pai, mas ele não vai nos deixar órfãos, ele vai enviar o Espírito Santo. Ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para alguém que vai ficar do lado de vocês, como eu até hoje estou do lado de vocês.
Jesus usa a palavra paráclito, que significa aquele que estará ombro a ombro com vocês. Então, se a gente pegar o contexto imediato aqui do capítulo 16, a gente vai chegar à conclusão que Jesus está falando a respeito do Espírito Santo, que ele vai voltar não como o Filho, mas como a terceira pessoa da Trindade. Porque a gente não pode esquecer que nós servimos a um Deus trino e, ao mesmo tempo, uno. Então, o Filho, a segunda pessoa, vai sair de cena, mas Deus vai continuar conosco na pessoa da terceira pessoa. Mas o que realmente importa, queridos, é que nós não estamos sozinhos neste mundo. O Senhor está conosco. Amém, queridos? Então, eu peguei aqui as palavras de um teólogo chamado William Hendricks. Ele diz assim: naturalmente, a dispensação do Espírito, durante a qual a igreja, por meio dele, enxerga Cristo, foi o resultado direto do fato de Jesus ter ido para o Pai, como ele mesmo claramente anunciou. A crucificação, a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo nunca devem ser separados. Então ele coloca esses três acontecimentos como um acontecimento único. Jesus morre, ressuscita, sobe aos céus e envia o Espírito Santo. Ele coloca como um acontecimento único. E aí ele traz uma paráfrase do verso 16, aqui do capítulo 16, interessante. Ele diz assim: umas horas mais, eu lhe serei tirado, pois serei morto e sepultado. Por essa razão, vocês não me observarão mais, mas eu não vou permanecer longe de vocês. Ao ressuscitar gloriosamente no terceiro dia, vou introduzir a dispensação do Espírito. Nas obras poderosas, bem como por meio delas, que ele realizará na terra, vocês me verão. Bom, como eu disse, isso aqui é uma paráfrase, não é uma tradução, do verso 16, mas é a forma como este irmão interpreta aqui este verso 16, ok? Então, o importante de tudo isto é que por alguns dias, como a Bíblia diz, por 40 dias, os discípulos viram Jesus, mas não viram todos os dias. A gente percebe que, pelas Escrituras, Jesus sempre aparecia aos domingos, mas no decorrer da semana parece que não. A gente não sabe se ele não aparecia ou se a Bíblia só registra os domingos. Talvez, isso aqui é especulação minha, talvez para mostrar a importância do domingo. Porque Paulo vai falar sobre essa questão nas suas cartas, do primeiro dia da semana, quando a igreja se reúne para adorar o Senhor. Algo que nossa geração presente está perdendo. A igreja hoje já não considera mais o domingo como o dia do Senhor. Eu não sei se nós temos essa autoridade de eliminar o dia do Senhor. Quando Deus tratava unicamente com Israel, havia o sábado. E o sábado era o dia do Senhor. A igreja, talvez pelo fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, assumiu o domingo como o dia do Senhor. E a igreja sempre guardou isto. Mas nós, nesta presente geração, temos esquecido de muitos valores das Escrituras Sagradas. E parece que congregar para adorar o Senhor no domingo de manhã, ou no domingo à noite, seja como for, cada comunidade tem o seu horário,
Algumas começam logo cedo, nossos irmãos aqui da frente começam às 9 horas, nós começamos às 10. Outras igrejas começam às 18, outras igrejas começam às 19, outras 19h30. A Bíblia também não estabelece nenhum horário, mas a Bíblia estabelece, sim, o primeiro dia da semana. Amém, queridos? A gente tem os outros dias para fazer todas as outras coisas, mas a Bíblia claramente nos ensina que a gente deve dedicar um dia ao Senhor. Amém, queridos? Amém? Amém. Queridos, vamos valorizar a igreja. A gente há pouco falou sobre isto, oramos sobre isto. Vamos valorizar a igreja. Nós dependemos do corpo de Cristo. Eu já falei muitas vezes aqui e vou falar mais uma vez. Há coisas que Deus faz individualmente na vida das pessoas, mas há certas coisas que Deus só faz no contexto da igreja. Há orações que Deus ouve em particular, mas há orações que Jesus fala, se 2 ou 3 concordarem. Então veja que há muitas coisas que você não pode viver para Deus de forma isolada. Nós precisamos da igreja, nós temos que valorizar a igreja, nós temos que valorizar a vida em comunhão, nós temos que valorizar a adoração da assembleia, do corpo de Cristo. Amém, queridos? Embora este não seja realmente o assunto aqui da nossa mensagem, mas eu creio que Deus quer nos chamar a atenção sobre isto. Amém? Então, queridos, vamos valorizar a reunião da igreja, o culto ao Senhor. Nós chegamos aqui não para participarmos de uma reunião. Nós chegamos aqui não para assistir a uma reunião ou assistir um culto. Nós chegamos aqui para prestar culto ao Senhor. Temos que transformar essa reunião num verdadeiro culto ao Senhor. Então, temos que nos unir no Espírito. Temos que permitir que o Espírito trabalhe em nossos corações. Temos que permitir que o Espírito nos leve à preservação da unidade do corpo de Cristo. Temos que deixar o Espírito nos corrigir, temos que deixar o Espírito nos ensinar, temos que deixar o Espírito Santo nos conduzir e sermos corpo. Temos que deixar o Espírito nos convencer de certas coisas. Temos que permitir que o Espírito nos leve ao arrependimento da nossa vida egocêntrica, egoísta, individualista. Temos que deixar que o Espírito nos ajude. A gente vê no exemplo desses irmãos, os discípulos, a gente critica muito eles. Não é? Como que se a gente tivesse autoridade para criticá-los. Não é? A gente julga as atitudes de Pedro, a gente julga a incredulidade de Tomé, a gente julga várias coisas aqui, não é? A respeito da vida desses homens. Mas é interessante porque a Bíblia diz que o Senhor vai colocar eles para julgar, e não nós. Não é interessante isso? Mas uma coisa que a gente percebe aqui é que eles, nessa dúvida que eles tinham a respeito das coisas que Jesus estava falando, eles se consultam uns aos outros. Eles querem juntos entenderem o que Jesus está falando. Amém, queridos? Juntos, eles querem entender o que Jesus está falando com eles. E é justamente aqui o verso 17 e 18, quando então alguns dos seus discípulos perguntavam uns aos outros, o que significa isto? E eles chegam no final dizendo, não compreendemos
o que ele está dizendo. Então, nós vemos aqui essa confusão que está entre eles, eles não conseguem entender o que significa essa pequena ausência de Jesus, o que Jesus realmente estava falando, se ele estava falando de sua partida a respeito da morte ou se a sua partida definitiva, para junto do Pai. Como eu disse, eles vão acrescentar o que Jesus vem falando em todos os seus ensinamentos aqui. Agora, embora eles estão confusos, eles têm medo de se dirigir diretamente a Jesus, para perguntar para Jesus o real significado de tudo isto. Aí eu fico pensando, por que esses homens estão receosos de perguntarem para Jesus de uma forma direta: Senhor, nos explica isso, como eles fizeram em outras ocasiões. Não é verdade? Quantas parábolas Jesus contou e eles chegaram em particular e perguntaram para Jesus: o que o Senhor estava dizendo a respeito daquela parábola? Por que aqui eles não chegam para Jesus para perguntar para Jesus o significado dessas palavras? A gente pode chegar a duas conclusões. Talvez porque eles ficaram com medo de ser repreendidos por Jesus, porque certa vez Jesus chamou eles de duros de coração. Mas não é possível que nem vocês entendem o que eu estou dizendo? Ou talvez porque Jesus havia há pouco dito que tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar. Mas quando vier o Espírito, Ele vai vos ensinar. Então, talvez a confusão aqui seria: será que a gente vai tomar uma bronca se a gente perguntar? Ou será que a gente tem que aguardar o Espírito vir para nos ensinar, porque a gente agora não vai suportar o que Ele tem para dizer? Seja qual for a razão, eu quero dizer que nós não temos razão para usar nenhuma dessas duas desculpas. Por quê? O Senhor nunca nos repreendeu pela nossa falta de compreensão das coisas. Em segundo lugar, nós não precisamos esperar para que o Espírito venha, porque o Espírito já veio. E Tiago é muito claro: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Então, queridos, a palavra de Deus deve ser nossos alvos de oração. Quantas vezes a gente não sabe o que orar? Às vezes as pessoas dizem assim: eu fiz o propósito de orar 1 hora por dia, mas depois de 5 minutos eu não sei mais o que falar. Se a gente lesse mais a Bíblia, a gente teria muito mais coisas para orar. Não é verdade? Não só para nos adequarmos ao que a Bíblia nos ensina, como também para pedir: Senhor, eu não estou entendendo esse texto. Mas o que a gente faz? Geralmente, quando a gente lê um texto e a gente não entende, o que a gente faz? Fecha a Bíblia. Fez a obrigação do dia, já leu um texto, já fez a obrigação do dia. Guarda. No dia seguinte pega um outro texto. Se entender, tudo bem. Se não entender, tudo bem. Porque a gente fez a obrigação do dia e leu um texto das Escrituras. Não é assim, mais ou menos? O que nós deveríamos fazer? Perguntar para Deus: Senhor, eu não estou conseguindo entender esse texto. E duas coisas podem acontecer, queridos, na nossa sinceridade de tentar, de querer entender as Escrituras. A primeira, Deus vai nos ensinar. O Espírito vai falar conosco, vai nos dar entendimento, e nós vamos compreender. Ou segunda coisa, Deus vai dizer: isso está encoberto
para a minha glória e eu não vou revelar para ninguém. Simplesmente aceite pela fé o que está escrito. Porque Deus diz que há certas coisas que estão encobertas. Isto Ele reservou para Ele. Mas as que não estão encobertas são para nós. E isso Ele vai nos dar entendimento. Então, ou Ele nos ensina, ou Ele vai dizer, não, isto vai continuar encoberto para a minha glória. E ponto final. Mas que Ele vai responder, queridos, Ele vai. Se nós realmente tivermos o desejo de entender. Amém? Amém, queridos? Nós precisamos desejar entendimento. E o verdadeiro entendimento a gente adquire em oração. Perguntando ao Senhor o que Ele quer falar conosco através das Sagradas Escrituras. Eu leio muito, sabe? Eu tenho muitos livros, eu leio muitos livros. Mas eu não simplesmente leio e abraço. Eu leio e pergunto para Deus, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu abrace da Tua palavra? É esse entendimento que o Senhor quer que eu abrace? Eu respeito os homens de Deus, por isso eu tenho muitos livros e leio, porque eu respeito. Mas eu quero uma revelação para mim. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E há algumas questões na Bíblia, que a Bíblia não é realmente clara. Como a gente estudou alguns sábados atrás, e continuamos estudando ao sábado, há certas coisas que a gente tem que dizer, a Bíblia não é clara sobre isto. Mas a gente pega alguns teólogos que eles vão, buscam aqui, buscam ali e apresentam uma solução. É para a gente abraçar porque é um homem respeitado de Deus? Eu tenho por mim, o que eu sigo na minha própria vida, aquilo que cai bem no meu coração, que eu sinto que o Espírito testifica que aquilo eu abraço. Se eu não sinto cair gostoso no meu coração, eu continuo perguntando para Deus, Senhor, o que significa isto? Porque, queridos, a gente tem que estar em paz com Deus e não com a nossa mentalidade, com o nosso raciocínio, com aquilo que parece ser lógico. Puxa, é isso aqui mesmo, ele explicou de uma forma aqui que é isso. Eu não tenho que sentir satisfação na minha mente, eu tenho que sentir satisfação no meu espírito. Porque o Espírito de Deus testifica no nosso espírito e não no nosso entendimento. E Ele vai testificar no nosso espírito na medida em que nós tivermos sede. O desejo de entender. Não pelo simples fato de entender, mas pelo fato de glorificar a Deus com aquele entendimento. Não para encher, o nosso próprio peito e falar, eu entendi. Mas para ser levado à verdadeira adoração, chegar diante de Deus e falar, Senhor, obrigado. Porque o Senhor primeiramente fez isto. E em segundo lugar, porque o Senhor me deu a entender isto. Então, eu quero usar isto para a Tua glória. Amém, queridos? Amém. Mas também não é esse o nosso total assunto aqui, né? Mas os discípulos estão confusos aqui, né? E eles não têm coragem de chegar para Jesus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, né? Que olha para as nossas vidas, olha para os nossos corações. E como diz o salmista no Salmo 139, palavra ainda não me chegou à boca e o Senhor já conhece. Ele olha para os nossos corações, Ele olha para as nossas confusões,
Ele olha para as nossas perplexidades, para as nossas dúvidas, e Ele vem. E então Jesus, no verso 19 e 20, diz assim: Jesus percebeu que queria interrogá-lo e disse-lhes: perguntai entre vós acerca do que eu vos disse. Um pouco e já não me vereis, e mais um pouco e me vereis. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Ficareis tristes, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. É bem interessante isso aqui, queridos, porque Jesus conhece tanto a dúvida quanto a hesitação deles em perguntar para Ele aquilo que eles não estão entendendo, né? Mas Jesus, nesse texto, Ele nos mostra que Ele vai além do conhecimento das nossas dúvidas e hesitações. Jesus percebe que eles estão em dúvida e que eles querem interrogá-lo, mas não têm coragem de interrogar. Mas Jesus percebe algo que o preocupa muito mais, que é a tristeza que está no coração destes homens, desses discípulos. E então Jesus, embora Ele pudesse dar a explicação do que realmente Ele tinha dito, Ele não deu. Ele falou: eu sei que vocês estão querendo me interrogar a respeito do que eu disse, mas Ele não responde. E por que Ele não responde? Porque não era importante eles compreenderem naquele instante o que realmente Jesus estava querendo dizer. A necessidade que Jesus enxerga como real necessidade da vida daqueles homens era dispersar aquela tristeza, era tratar com aquela tristeza que estava no coração deles. A resposta para aquela dúvida podia esperar, mas a misericórdia do Senhor não podia esperar para se manifestar na vida daqueles homens. E então Jesus vai falar com eles a respeito daquela perplexidade, daquela tristeza que estava no coração deles. E Jesus vai falar que aquela tristeza não vai durar para sempre. Jesus vai falar com eles que aquela sensação que eles estão tendo de abandono, porque Ele diz que Ele vai embora. Ele já tinha dito isso várias vezes. Só nesses capítulo 13, 14, 15, 16, Jesus falou várias vezes a respeito da sua partida. Jesus estava muito ciente que mais algumas horas Ele realmente seria preso e seria crucificado, Ele ia morrer. Então, Jesus sabia de tudo isto. E sabia o que isso ia gerar no coração daqueles homens. Como eu disse, queridos, a gente hoje olha para uma história real, uma história verdadeira, mas a gente olha para um fato passado. A gente realmente sabe que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos nisto, o Espírito Santo já nos convenceu desta verdade. Mas imagina esses homens que realmente amavam Jesus, estavam caminhando com Jesus por mais de 3 anos. E eles iam ver o que nós hoje sabemos como história, mas eles viram Jesus sendo preso. Eles viram Jesus sendo crucificado de longe, mas viram. Pedro acompanhou, meio que às escondidas, mas ele acompanhou todo o processo do julgamento de Jesus até a crucificação. Imagina o que se passou. Você já viu alguém querido sofrer? Tanto quanto Jesus sofreu? E foi doloroso, não foi? Imagina o que estava se passando no coração desses homens. E essa era a preocupação de Jesus. O que estava se passando no coração destes homens. Queridos, essa preocupação de Jesus continua até hoje.
o que está acontecendo no seu homem interior. Nós nos preocupamos muito com o que está acontecendo no nosso mundo exterior. Não é verdade? Quais as coisas que trazem realmente preocupação para a sua vida? Uma doença? A doença de um ente querido? Problemas financeiros? Problemas com pessoas? Com vizinhos? Com parentes? E você quer a solução destas coisas? E talvez você pense que Jesus não se preocupa muito com você, porque Jesus não está tratando com aquilo que te preocupa. Parece que foi rude da parte de Jesus não responder a um questionamento que parecia tão importante para esses homens. E até hoje Jesus não respondeu. O que significa aquele um pouco? Por isso que até hoje a gente não pode afirmar com certeza o que Jesus disse. Porque não era importante e não é importante. Porque se Jesus estava falando da sua morte e ressurreição, amém, nós cremos nisto. Se ele estava falando da sua subida aos céus e enviar o Espírito Santo, amém, nós cremos nisto. Se ele estava dizendo que um dia ele vai voltar para nos buscar, amém, nós cremos e esperamos por este dia. Então por isso não é importante saber o que exatamente Jesus estava dizendo. Porque as três coisas são verdadeiras e as três coisas nós cremos e esperamos por elas. Esperamos pela manifestação do Espírito a cada dia. Esperamos que a cada dia o Espírito nos mostre mais a respeito de Jesus. E ansiosamente esperamos pelo dia em que Jesus vai voltar para nos buscar. Mas voltando ao nosso assunto, a compreensão naquele momento não era importante, mas Jesus sabia de algo mais importante que ele queria resolver, que era o que estava se passando no interior daqueles homens. E é isso que Jesus se preocupa até hoje, em resolver as questões internas do nosso coração. Porque se a gente resolver as nossas questões internas, as externas ficam fáceis de resolver ou de suportar. Que quando para Paulo era algo terrível, aquilo que ele chamou de espinho na carne, e aquilo realmente incomodava Paulo. E ele orou por 3 vezes para que aquilo fosse resolvido na sua vida. Mas chegou um momento em que o Senhor chegou para ele e disse: Paulo, entenda a minha graça sobre a tua vida e a minha graça será suficiente para você. Quando isso foi resolvido lá dentro, a compreensão da graça, a compreensão da obra de Jesus, quando foi resolvida uma questão interior, aquilo que era problema deixou de ser problema. Aquilo que incomodava parou de incomodar. Porque os nossos problemas, queridos, não são externos, são internos. E é isso que Jesus quer resolver na nossa vida, e é isso que Ele quis tratar na vida daqueles homens. Jesus deixou de dar uma resposta intelectual para dar uma resposta ao coração. E é isso que a gente tem que entender, querido. A gente não entra nas Escrituras para entender o exterior. A gente entra nas Escrituras para entender o interior. A gente não vem na igreja para resolver os nossos problemas exteriores. A gente vem na igreja para resolver os nossos problemas interiores.
Mas infelizmente, a maior parte da igreja se reúne para resolver questões exteriores. Eu vou na igreja pedir oração porque eu estou doente. Eu vou na igreja pedir oração porque eu estou com problema. Eu vou na igreja pedir oração porque fulano está me incomodando. Eu vou na igreja pedir oração porque eu preciso resolver isso. Querido, a gente tem que vir na igreja porque a gente tem um problema interno para resolver. O nosso problema é o que nós somos. E é isso que precisa ser tratado, o que nós somos. E é para isso que a palavra de Deus vem, para tratar o que nós somos. Para mostrar o que nós somos lá dentro. Que nós não somos essas pessoas tão boas que nós achamos que somos. E que merecemos uma vida melhor sobre esta terra. A gente tem que entender que a gente tem uma natureza caída. E que essa natureza caída nos leva para longe de Deus. E que essa natureza caída nos leva a não desejar as coisas de Deus. Que essa natureza caída nos leva a nos afastarmos das verdades de Deus. É por isso que existe hoje o evangelho à moda da casa. Porque as pessoas estão buscando, como disse Paulo, profetizando, chegaria um tempo em que as pessoas iam buscar mestres que iam dizer as coisas que elas querem ouvir. Mas elas iam rejeitar aquilo que ia mexer com elas lá no interior delas, que ia vir para mostrar, olha, você é isso, mas eu quero transformar você. Você tem essa tendência, mas eu quero transformar você. Você é desse jeito. E você acha que nasceu desse jeito e que você nasceu para ser isso, mas eu quero te dizer que você nasceu para ser igual a Jesus. E que o Espírito vem e traz a palavra de Deus e nos expõe a verdade para nos transformar a cada dia, para sermos mais parecidos com Jesus. Jesus não está preocupado em resolver questões externas. Jesus quer resolver questões internas. E ele começa a tratar com o coração desses homens, dizendo, olha, vocês estão tristes porque vocês estão olhando para a coisa externa. Vocês estão olhando somente que eu vou ser tirado de vocês, mas vocês não estão olhando para o propósito pelo qual eu vou ser tirado de vocês. Eu não vou simplesmente morrer naquela cruz e pronto, não vou existir mais, não. Eu vou morrer naquela cruz para pagar os pecados de vocês. Eu vou derramar o meu sangue para limpar vocês. Eu vou subir ao Pai, não porque eu cansei de viver nessa terra e não quero mais ficar perto de vocês. Eu vou subir ao Pai para apresentar o meu sangue perante Ele, para dizer, Pai, eu morri por eles, eles estão justificados pelo meu sangue. Eu vou subir aos céus para aspergir o meu sangue no altar. E depois de aspergir o meu sangue no altar, e justificar vocês e purificar vocês, então vocês poderão receber o Espírito Santo que eu vou enviar. Porque enquanto vocês não forem purificados, vocês não podem receber o Espírito Santo. Então não é a questão que eu somente vou ser tirado de vocês, a questão é por que eu vou ser tirado de vocês. E quando vocês entenderem isto, essa tristeza que agora vocês estão sentindo vai se converter numa tremenda alegria. Vai ser uma alegria tão profunda, tão forte, que ninguém vai poder tirar de vocês. Quando vocês compreenderem a minha obra, não haverá mais tristeza no coração de vocês, porque as coisas externas não vão mais mexer com vocês. Quando vocês entenderem o que eu estou fazendo por vocês, quando vocês entenderem a obra da cruz, quando vocês entenderem o que significa a cruz, então o interior de vocês vai ser completamente transformado. Esse é o grande problema da igreja, queridos. A igreja não entende a cruz.
A igreja não entende o significado da cruz. A cruz parece que é somente uma história bonita do amor, do grande amor de Deus. A cruz é muito mais do que uma história do amor de Deus. A cruz vem para tratar o nosso homem interior. E Jesus estava dizendo, olha, quando vocês entenderem isto, a tristeza de vocês vai dissipar. E vocês vão experimentar um gozo tão profundo. O entendimento da cruz vai trazer uma alegria tão profunda no coração de vocês, que nada mais vai abalar vocês. E o livro de Atos mostra, a gente falou outro dia aqui, aqueles homens levaram 39 chicotadas e saíram alegres daquele lugar, dizendo, fomos dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Paulo e Silas levam 39 chicotadas. Estão amarrados, queridos, no cárcere interior, num porão. E esses homens estão cantando louvores. Quando a gente entende a cruz. Quando o homem interior é mudado pela cruz, os problemas externos não são tão horríveis assim. A gente consegue lidar com eles, a gente consegue resolvê-los. O Senhor nos dá graça. Mas se a gente não resolver o problema interior, não há milagre que nos faça felizes. Porque a gente se alegra por um momento, e no momento seguinte já esqueceu porque tem outro problema para encarar. Porque nesse mundo, a gente vai ter problemas. Dá para entender isso, queridos? Jesus está dizendo aqui que quando este propósito interior for alcançado, eles não vão mais ficar apavorados, não vão ficar mais perplexos. A perplexidade pode até vir, mas como diz Paulo, ela jamais vai nos levar ao desânimo. Nós jamais seremos destruídos, porque como disse Paulo, nós devemos nos agarrar a esta verdade. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Até o último. Ele vai cuidar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas eu não estou como um empregado de vocês, correndo atrás de vocês, resolvendo os problemas de vocês. Eu estou com vocês para resolver a questão interior. Porque se a questão interior não for resolvida, nada será. Dá para entender isso, queridos? Se Jesus não tratar com o seu coração, você não deixar Ele tratar o seu coração, você nunca vai ter paz. Porque tudo que as pessoas fizerem vai mexer com você. Seu coração sempre vai ter mágoas. Seu coração sempre vai ter raiva. Seu coração sempre vai estar ressentido com alguma coisa. Mas quando Jesus tratar o seu coração, quando Jesus transformar a sua vida de fato, lá no interior, então Jesus disse, você vai experimentar uma alegria que ninguém vai poder tirar de você. E aí ele faz a comparação aqui da mulher, que está para dar à luz. A mulher, quando está para dar à luz, sente dores, porque a sua hora chegou.
mas depois de ter dado à luz à criança, já não se lembra do sofrimento diante da alegria de ter trazido um ser humano ao mundo. Assim também agora estáis tristes, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração se alegrará, e ninguém tirará a vossa alegria. Então ele faz essa comparação da mulher, para mostrar que há dores que estão gerando alguma coisa. Entende isso? E a palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um eterno peso de glória. O Senhor permite provações para que nós possamos ser aprovados. Tiago fala: bem-aventurado o homem que sofre as tentações, porque depois ele será aprovado. Pedro diz a respeito da fé, que é mais preciosa do que o ouro, e o ouro só é refinado e precioso depois de passar pelo fogo. E ele disse assim: é a fé de vocês. Por isso Jesus está usando o exemplo da mulher. Ela, por 9 meses, ela vai sentir muitos problemas, mas ela está gerando algo. Algo está sendo gerado. E depois que ela pega aquela criancinha no colo, ela não se lembra mais da dor. É uma alegria intensa. E é isso, querido, se você deixar Jesus trabalhar na sua vida, quando você perceber o que Ele está fazendo com você, você não vai ligar para os sofrimentos, mas para o resultado de tudo aquilo. Quando você chegar no céu, querido, quando você olhar para Jesus, quando você receber das mãos dele aquela coroa da vida, você não vai se lembrar de tudo que você passou nessa terra. Aí você pode dizer: pastor, mas até chegar lá eu estou vendo, eu estou sentindo. Por isso que a Bíblia diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que a Bíblia diz: não atente para as coisas que se podem ver, mas atente para aquilo que não se pode ver. Porque a que se vê vai passar, mas as que não se veem será para sempre. É uma questão de onde você vai focar a sua vida. E é isso que Jesus está mostrando aqui. A mulher, ela tem esse sofrimento por 9 meses, mas o foco dela não é o sofrimento, é aquela criança que está para chegar. Essa é a expectativa dela. Quando ela vai ter a criança nos seus braços. E a sua expectativa, querido, é: quando eu serei parecido com Jesus? Quando? Amém, queridos? Jesus está mostrando ainda aqui que esse acontecimento terrível, que seria a sua morte lá na cruz, seria a maior razão para o regozijo eterno. Quando a gente olha para a Páscoa e vê o Cordeiro sendo imolado, é triste. Mas quando a gente chega em Pentecostes e vê o Espírito vindo, isso é maravilhoso. Então a cruz não é a derrota, a cruz é a vitória. E é por isso que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 6, no verso 14: mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz
de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que Paulo está dizendo aqui? Eu olho para a cruz. A cruz é a minha motivação. A cruz é a minha força. A cruz é a minha inspiração. Quando eu olho para a cruz, eu não vejo simplesmente a cruz. Eu vejo o resultado da obra da cruz. Eu vejo o meu Senhor crucificado, não mais naquela cruz. Eu vejo o meu Senhor assentado no mais alto, no mais sublime trono, reinando sobre todas as coisas, e um dia eu e todo mundo vai se prostrar diante dele e dizer: Tu és o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quando eu olho para a cruz, eu vejo além da cruz, e por isso a cruz não é motivo de tristeza. A cruz é motivo de alegria. Amém, queridos? E é isso que a gente tem que entender. É isso que a gente precisa entender, queridos. A cruz é a nossa vitória. Mas para a cruz ser a nossa vitória, primeiramente ela é a nossa morte com Cristo. A morte do nosso eu. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. E sabe como elas se passaram? Porque elas foram cravadas na cruz juntamente com Jesus. E agora nós somos novas criaturas. Temos um coração diferente. Temos um novo coração. Como há pouco nós cantávamos, Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele nos deu um novo coração, uma nova vida. Isso que a gente precisa entender, queridos. Todas as situações que nós passamos nesta vida, quero insistir nisso, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Deus trabalha em todas as coisas. E eu disse isso a semana passada, a semana retrasada. Deus trabalha em todas as coisas. Não para nos fazer as melhores pessoas deste mundo, nos fazer grande neste mundo. Deus trabalha em todas as coisas para nos tornar semelhantes a Jesus. Amém, queridos? Então, se você puder guardar apenas uma coisa de tudo que foi dito nesta manhã, guarde isto. O propósito de Deus é resolver as questões do teu coração. As coisas exteriores depois vão ser bem fáceis de ser tratadas. Mas deixe Jesus mudar o seu coração nesta manhã. Deixe o Espírito te mostrar que nós estamos aqui não para se sentir bem, mas para glorificar a Jesus. Nós estamos aqui para sermos expostos à palavra. Estamos aqui para sermos expostos à glória do Espírito, para que de glória em glória sejamos transformados e que a gente possa ser parecido com Jesus. Eu já citei várias vezes aqui uma frase que eu gosto demais.
Deus te aceita do jeito que você é, mas Ele se recusa a deixar você do jeito que você é. Ele quer que você seja simplesmente como Jesus. Amém, queridos? Por isso algumas questões teológicas não são tão importantes. E é por isso que Jesus não respondeu uma questão teológica dos discípulos. Mas Ele mostrou que o coração precisava ser tratado. Amém, queridos?